sabe que o substituto é Jesus. Mas Jesus, ele foi representado por todos os sacrifícios todos Então, que e tinham. por que no passado, essa antiga lei, não sei como chama, eram animais, era sangue, e Então, depois veja, vira... desde que Adão pecou, o que ele fez? Roupa para si de folhas de figueira. É, E Deus falou, não. Por que você se esconde? Ele estava com medo. E ele se sentia nu. O que Deus fez? Deus mata 2 animais e faz uma cobertura, uma roupa para eles de pele de animal. Ali é a primeira evidência de que para que houvesse o perdão, o sangue de um inocente tinha que ser derramado. E o que cobriu os dois foi a pele de um inocente que morreu. Ali é a primeira profecia de Jesus. Depois, quando Caim e Abel vão fazer as suas ofertas, ali tem 2 aspectos, o aspecto temporal e o aspecto de que um ofereceu o fruto do seu trabalho. O texto de Gênesis 4 fala que depois no final de um tempo veio Caim e ofereceu do fruto da terra. Isso representa a salvação pelas obras. Ele que plantou, ele que colheu. Abel... E aí fala que Abel ofertou a primícia do seu rebanho. Ou seja, Abel sacrificou o primeiro cordeiro que nasceu do rebanho dele. Então, primeiro, Abel nasceu, ele já foi, entregou e sacrificou. Então fala de tempo, de dar primazia, de dar maior importância. Caim não, foi no final de um tempo. Era como se ele tivesse feito tudo que ele tinha que fazer. Bom, tem que dar uma oferta lá para Deus, então. E a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. E a teologia diz que é tanto pela questão temporal, um valorizou muito, porque deu o primeiro lugar, mas principalmente pela questão de que Abel trouxe um sacrifício de sangue. Daí dá para a gente ter uma inferência que, na verdade, Deus orientou para Adão e Eva. Quando vocês forem fazer a oferta de sacrifício, e os rabinos dizem que o tempo certo era exatamente o tempo do Yom Kippur. Entendeu? Então, Entendi. todo ano, naquela época, eles tinham que trazer um animal inocente para derramar sangue. Mas por quê? É tipo uma regra criada pelo próprio Deus? É uma metáfora. É uma metáfora Porque a Bíblia pro diz ser humano entender alguma coisa? Porque a vida está no sangue. É uma vida por uma vida. Entendi. Romanos diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também pelo sacrifício de um justo veio a vida eterna para todos. Jesus é o justo que nunca pecou, que assumiu a condenação de todos os pecadores. Mas ele teve que derramar o seu sangue. Porque sem vida, sem sangue não tem vida. Como é que você respira? Como é que é o processo respiratório? Você respira por aqui e vai para onde? Para os teus pulmões. E o pulmão tem uma troca gasosa com o coração. Por isso que o indivíduo que passa a ter problemas sérios, de, por exemplo, enfisema, problemas pulmonares, ele vira cardíaco. Porque uma coisa está ligada à outra. Então, o sangue é o portador da vida, porque é o oxigênio que vai para o corpo todo. E quando Deus fala isso, ele está literalmente dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Quando Deus falou, o dia que você comer do fruto, você vai morrer. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Ele era eterno até então? Ele era ele eterno. não morria? Não morreria. Porque ele tinha acesso à árvore do fruto da vida. Esse paraíso se localizava nesse mundo natural que a gente vive hoje? Fisicamente era um outra mundo, dimensão. ou era Não, era um terra. céu, Era terra. Era terra mesmo. Eu estou te dando aqui uma interpretação rabínica, porque eu já comprei um monte de livros em Israel, dos rabinos mesmo, né? Tá. Eles dizem o seguinte, que o Éden, o lugar onde aconteceu isso, foi o mesmo lugar onde aconteceu o sacrifício de Isaac. É? Como é que a gente sabe? Quais são os limites do Éden? O Tigres e o Eufrates. O Gizom e o Pishon. O Tigres e o Eufrates, nós sabemos onde está. Está na Babilônia, está lá no Iraque. Mas o Pishon e o Pison, ninguém sabe qual que é. E o Gihon. Ninguém sabe. Então, alguns afirmam que vai desde o Iraque
até a região do Egito, onde está o Nilo, que poderia ser um deles. Agora, para os rabinos, o mundo foi criado ali no Monte Moriá. Aquele lugar, os judeus até têm uma frase que eles dizem assim: Jerusalém, não, Israel é o centro do mundo. Jerusalém é o centro de Israel. O Monte do Templo é o centro de Jerusalém. Os Santos dos Santos é o centro do Monte do Templo. Então, para eles, os Santos dos Santos está ali onde é o Domo da Rocha, onde tem aquela pedra. Entendi. Então, eles acham que o mundo foi criado ali e que o Éden é ali. Isso que era é uma outra vegetação, outro tipo de... Não, totalmente. Tudo totalmente diferente. Outra coisa. Agora, isso é uma conjectura. Claro. A gente sabe que o Jardim do Éden, muito provavelmente, realmente está em todo esse território. Por quê? Porque menciona o Tigre e o Eufrates. Então, o limite norte é a Babilônia, onde está o Iraque hoje. Agora, o limite sul, ninguém sabe. Agora, onde aconteceu a queda e onde estava o Éden, é por ali. Entendeu? O centro do mundo, né? Mas uma coisa que eu nunca entendi é assim: tava Adão e Eva no paraíso, e existia vida fora de lá? Existiam outros seres humanos? Não, seres humanos não. Não? Não, eu tenho uma... Não sou eu, na verdade, né? Eu li muito e existe uma teoria entre alguns teólogos que é chamada de The Gap Theory, a teoria do abismo. O versículo 1 de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Essa é uma má tradução. A tradução verdadeira e correta é: e a terra transformou-se em um caos. Espera lá. Aí no versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus começa a criar tudo de novo. O verbo bará, que é criar, é um verbo que significa criar do nada. Todas as outras vezes que aparece, não aparece mais bará, mas aparece assá, que é fazer. Essa mesa aqui, ela foi feita de quê? Madeira. Madeira. Ela não foi criada. Ela foi feita. Essa é a diferença. Então, como que pode ser? Se Deus cria, como que no versículo 1 Deus criou tudo e no versículo 2 virou um caos? É aí que os teólogos afirmam que houve a rebelião de Lúcifer. Nesse espaço entre o 2 e o 3. Entre 1 e o 3. Tá, entre a criação de tudo e a segunda criação, que é a criação onde houve Adão e Eva. Por isso que os dinossauros, eles não estão na criação de Adão. Eles são da primeira criação. Então teve a criação, não se sabe quanto tempo passou, e nesse meio tempo teve a queda. Teve a queda e um terço do céu caiu com Lúcifer. Exatamente. E aí depois Deus começa de novo. Isso explica porque você pode pegar, por exemplo, pelos métodos de datação e pegar uma rocha e falar que ela tem milhões de anos. Porque tá nesse gap. Porque ele foi criado há milhões de anos atrás. Mas a criação de Adão, essa não. Essa tem por volta de 8.000 anos. Entendi. Entendeu? Mas entre o versículo 1 e o versículo 3, teve algo que tornou um caos. Então, literalmente, quando Lúcifer entrou em guerra com Deus, houve um cataclisma. Mas aí é conjectura também. Você imagina que não havia a ideia de criar o homem, que os anjos eram a criação? Não. O homem sempre foi. Sempre fez parte do plano. O homem é o coração. É o propósito principal. E os anjos foram criados para ajudar Deus na criação de tudo. Os anjos não ajudavam a criar, mas a Bíblia diz que eles contemplavam Deus e cantavam. Eles não ajudavam nessa... Não. Os anjos, lá, no livro de Jó, quando fala das estrelas, né? E depois fala dos filhos de Deus, cantavam enquanto Deus estava criando. Quer dizer, eles presenciaram. Então, eles são anteriores à criação. É? Eles são anteriores à criação do homem. Não, do homem sim, mas de tudo. Não, de tudo não. No princípio não tinha nada, era só Deus.